Hebreus 10, 35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Então o apóstolo está falando, olha, não abra mão da confiança, porque ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Nós precisamos perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Amém? Então o apóstolo aqui está nos dando uma alerta, um encorajamento, uma exortação para nos encorajar. Está falando que a nossa resposta, o nosso desejo, a nossa expectativa, em breve será alcançada. Quem crê nisso? Quem é grato a Deus pela sua família, né? E toda a família, graças a Deus, servindo a Deus. Isso é maravilhoso, estar na presença de Deus, com a família na presença de Deus. Em dias tão difíceis, a igreja tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso convívio, nossa proteção e a nossa alegria. Amém? Então, quem tem expectativas boas na família, na vida profissional, na vida financeira, quem tem expectativas boas, quem está orando, esperando ansiosamente por uma resposta de Deus, pode levantar, por favor, as duas mãos e declare comigo. Fala, eu creio nessa palavra de Hebreus, que declara, em breve, muito em breve, o Senhor virá, não demorará, e as minhas respostas, que tanto eu espero, serão manifestadas pelo poder do Senhor Jesus. Então fala para o seu irmão, não desanima, não abre mão da confiança, sua confiança terá uma grande recompensa. Amém? Deus quer que eu e você possamos permanecer firmes. Queria destacar aqui nessa primeira parte, depois eu vou continuar lendo mais um verso, mas algumas palavras que eu frisei aqui. Primeiro, confiança. Confiança vai gerar a recompensa. Fala comigo, a minha confiança vai gerar a recompensa. Fala para o seu irmão, a sua confiança em Deus vai gerar a sua recompensa. Então não abre mão, permanece confiante, porque no meio da caminhada acontecem situações para nos desanimar, para nos abater, para que possamos diminuir a nossa intensidade espiritual, a nossa intensidade de oração e a nossa expectativa. A sua confiança em Deus trará recompensa. A nossa confiança em Deus trará recompensa. Nós vemos que uma geração que saiu com Moisés e Josué do Egito, não tomou posse das promessas de Deus, ficaram 40 anos rodeando o monte no deserto, porque eles deixaram a confiança, eles abriram mão da confiança, eles deixaram a dúvida e a incredulidade dominar o coração deles. Antes da promessa, tem algumas etapas, e a palavra diz que a nossa confiança vai nos guiar a tomar decisões e atitudes corretas. Quando chegou a hora de entrar em Canaã, uma terra prometida, que haveria casas para eles habitar,
lavoura, terra para eles praticar a lavoura, uma terra próspera, uma terra abençoada. Mas eles viram os gigantes, eles viram as fortalezas, eles viram as dificuldades, e eles deixaram de confiar em Deus. Eu sempre digo, Deus não promete facilidade. Deus nunca prometeu facilidade. Pelo contrário, Jesus falou, o caminho é estreito e apertado. Aquele que não negar a si mesmo e tomar sua cruz dia após dia, não pode ser meu discípulo. Nós vemos também o apóstolo Paulo declarando, importa que por meio de muitas tribulações, vamos apropriar do reino de Deus, vamos entrar no reino de Deus. Como que nós podemos superar estas águas turbulentas? Como que nós podemos permanecer firmes nesses momentos de turbulência? Através da nossa confiança. Mas às vezes o inimigo vem nos abater, situações vêm nos abater. Quando eles viram a terra, quando eles viram os gigantes, a palavra diz que eles desanimaram o coração do povo. Somente Josué e Caleb demonstrou um espírito contrário. Meu irmão, a nossa essência é uma essência de confiar em Deus e na palavra. Quem quer preservar essa essência? Não importa as dificuldades, a recompensa está chegando. Amém? Então levanta as duas mãos e fala, não importa momentos de decepção, circunstâncias difíceis, eu declaro esta noite, a minha recompensa está chegando, e eu permaneço inabalável, confiando no meu Deus. Amém? Então a recompensa nos leva a renovar a confiança. Assim também foi com Abraão. Deus chamou Abraão aos 75 anos e deu uma promessa para a sua descendência. Chegando aos 100 anos, Abraão ainda não tinha um filho que ele desejava. Sara, sua esposa, estéril. Mas Romanos capítulo 4 fala que Abraão creu contra a esperança. A confiança nos leva a crer, contrariando as circunstâncias. As circunstâncias, a probabilidade são poucas, mas o poder de Deus é maior. Mesmo quando é impossível, Deus pode realizar infinitamente mais. Meu irmão, essa recompensa é para aqueles que confiam. Josué também teve os momentos que ele vacilou. Hoje à tarde eu estava lendo o livro de Josué. Quando eu vi Josué, as limitações dele, eu fiquei tão feliz, porque é muito fácil ver as nossas limitações. É verdade ou não é? Às vezes nós achamos que os homens que Deus usou na Bíblia não eram limitados. A palavra diz que Josué começou a ser reconhecido perante Israel. Ele liberou a palavra em obediência, o Jordão abriu. Eles marcharam 7 vezes ao redor de Jericó, seguindo fielmente a direção de Deus. Cidade de Jericó, uma fortaleza, muralhas imensas. Como que eles iriam vencer aquelas muralhas? Só Deus. E Josué seguiu fielmente a direção. Marche durante 6 dias, cada dia uma vez, rodeando a cidade. No 7º dia, levanta bem cedo, marche 7 vezes, depois dá um brado de vitória, os sacerdotes tocam a trombeta, e as muralhas caíram, e eles conquistaram Jericó.
Confiança em Deus traz a ação sobrenatural de Deus. Mas aí depois teve uma outra cidade, a cidade de Ai, a segunda cidade que eles foram lutar. Aí eles já ficaram tomados não pela confiança, pela presunção. Não confunda confiança com presunção. Quem entende o que eu estou falando? Confiança é crer em Deus e na estratégia de Deus e na direção da palavra de Deus. Presunção é achar que você é capaz e muitas vezes subestimar o conselho de Deus. E quando eles, depois de uma vitória tão grandiosa, né, eles pensaram: eu sou o cara, nós somos o exército de Deus, cidadezinha pequena, não tem muralha, vamos lá e vamos. Josué falou: basta 1000 de cada tribo, 12.000, vai tomar conta dessa cidade, vai vencer esse exército de Ai. Meu irmão, cuidado com a presunção. Nós precisamos ler a palavra diariamente, nós precisamos congregar, nós precisamos da igreja, nós precisamos dos irmãos. Quem concorda comigo? Não subestime a direção de Deus através da palavra. E eles foram para a batalha e foram envergonhados. A palavra diz que o exército de Ai os perseguiu, está lá no capítulo 6 e 7 e 8 de Josué, depois você pode ler. E eles foram envergonhados, e Josué, ele desesperou, irmão. Os capitães do exército desesperaram, porque estava sobre eles aquela fama de valente, né? Diz que fama de valente é bom, né, irmão? Já não tem um pensamento aí que já... o exército que saiu de Israel, Deus está com eles, abriu o mar vermelho, não perdeu nenhuma batalha, só isso já intimidava os inimigos. Aí Josué falou: um exército sem expressão, uma cidade sem expressão, nós fomos vencidos. 36 do exército de Israel pereceram, fugiram envergonhados. Ele falou: vai esparramar isso daí, vai juntar o exército dos cananeus, dos heteus, dos perezeus, dos ferezeus, e vão nos destruir. E eu falei, quando eu vi esse lado de Josué, eu falei: graças a Deus, todos somos humanos. Quem já entrou às vezes no momento em que você ficou abalado? Deixa eu ver, levanta a mão. Uma situação que desafia a sua fé, que desafia a sua capacidade natural. E aí você tem que olhar para Deus. Josué desesperou. A palavra diz lá em Josué capítulo 7 que ele se prostrou. Ele falou: Deus, o Senhor nos abandonou, o que será de nós? Os povos aqui vão invadir, vão destruir o nosso exército. Deus falou: homem, levanta, homem. Fala para o seu irmão aí: levanta, irmão. Fala: Deus está falando, você levanta. Ele falou: olha, vocês foram envergonhados porque alguém tomou daquilo que era proibido. Eu falei que todo o ouro, toda a conquista de Jericó teria que passar pelo fogo e ser consagrada. Mas alguém cobiçou aquilo que não devia, e realmente Acã tinha enterrado lá na tenda dele uma capa Babilônia, uma porção, 600 gramas de ouro, menos de 1 quilo de prata. Cuidado com a cobiça. Quem quer ter cuidado com a cobiça? Deus te dará legitimamente muito mais do que aquilo que você deseja. Não tome das coisas que são proibidas. Levanta as mãos e fala: o meu Deus me dará legitimamente, dentro dos princípios da palavra, tudo o que eu desejo e muito mais. Não vou cair nas ciladas, nas tentações, nas cobiças malignas.
Meu irmão, a confiança também é obedecer. E Acã foi punido. E aí Deus falou: agora vão lá para Ai, pega o seu exército, porque certamente prevalecerá contra Ai. Meu irmão, quando você está abatido e envergonhado, Deus não vai te condenar. Deus vai te ensinar o caminho para retomar a santidade, retomar a comunhão com Ele, retomar a comunhão com a igreja e voltar às conquistas que você perdeu. Quem crê nisso? Essa é a ação paterna de Deus. E aí finalmente Josué conquistou Ai, a palavra diz. Abre comigo lá, vamos ler um pouquinho. Josué capítulo 7, né? Versículo 12. Josué. Cadê aqui meu Josué? Aqui capítulo 7, versículo 12. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifique, pois amanhã, diz o Senhor, o Deus de Israel, as coisas consagradas à destruição no meio de vocês, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Meu irmão, voltando, vamos parar aí e voltar lá em Hebreus. Em Hebreus ele fala sobre a confiança, e no versículo 36 ele fala: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Essas 3 palavras eu quero destacar que tem que ter em nossa vida. Quem quer ter uma vida vitoriosa? Apocalipse fala 7 igrejas: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. 7 vezes a palavra "o que vencer" é liberada sobre as 7 igrejas proféticas em Apocalipse. Deus não tem filho derrotado, Deus tem filho vencedor. Levanta as 2 mãos e fala: eu tenho sobre mim o sangue de Cristo, mais do que vencedor. Deus me fez mais do que vencedor em todas as coisas por meio de Cristo. Quem pode aplaudir o Senhor? Mas depois fala perseverar depois de fazer a vontade de Deus. Queria destacar essa palavra, obediência. Quem quer aprender a obedecer? Conhecer a palavra e fazer da palavra o seu manual de vida, espiritual, moral, para todas as áreas da sua vida. Porque Hebreus fala: vocês precisam perseverar para fazer, depois que tiver feito a vontade de Deus, receba a promessa. Fala comigo: a promessa, a recompensa vem através da confiança que me leva a obedecer e perseverar. A obediência vai trazer a vitória. Lá em Tiago capítulo 4, verso 7, fala: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que Josué perdeu a batalha? Porque alguém deixou de obedecer a Deus, e isso contaminou o exército de Josué.
E Deus falou: olha, retira essa maldição, retira essa atitude errada, muda essa prioridade, muda essa atitude, muda esse comportamento, muda esse relacionamento, muda este hábito, obedece e você verá o meu poder te levando a grandes conquistas. A conquista vinha de Deus, a vitória vinha de Deus, e Josué prontamente levantou, ele corrigiu aonde estava errado, e ele reconquistou, ele tomou posse de Ai. Deus falou: Josué, envia o exército, eu vou te dar uma estratégia, deixe uma parte do exército emboscada, deixe a outra, o exército de Ai, achar que eles vão prevalecer, foge deles, e depois a emboscada vem e toma a cidade. Meu irmão, Deus tem estratégias para restaurar sua família, para restaurar sua vida financeira, para restaurar todas as áreas da sua vida. A inteligência espiritual é maior do que a inteligência artificial. Quantos podem dizer amém? Quem quer ser guiado pela inteligência do Espírito Santo de Deus? Oh, que Deus possa nos dar essa sensibilidade. Josué, ele corrigiu o percurso, e depois, meu irmão, foi uma vitória atrás da outra. Venceu os 5 reis, venceu outros reis, e o nome de Israel foi se tornando tão poderoso, que ninguém levantava a voz contra os filhos de Deus. Fala comigo: sujeitai a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Algumas batalhas nós vencemos individualmente, outras batalhas nós vencemos coletivamente. Por isso que a fonte está aqui, para te abençoar. E a palavra diz que Deus falou: Josué, estende a lança contra Ai, e você vai estender a lança e o seu exército vai prevalecer. Quem estava aqui domingo passado, Moisés estendeu as mãos, e a palavra diz que Josué prevaleceu contra os medianitas. Agora é Josué, o sucessor de Moisés, estendeu a lança ali no monte, e o exército prevaleceu contra Ai. Meu irmão, se você foi envergonhado na sua casa, na sua vida profissional, na sua vida emocional, você vai retomar os princípios e os valores da palavra, e aonde você foi envergonhado, você será honrado pelo poder de Deus. É essa palavra que nós liberamos sobre você, em nome de Jesus. Confiança, obediência, perseverança, recompensa, promessa. Ele falou: é necessário que perseverais após a obediência. Eu queria trazer um esclarecimento: perseverar na obediência. A gente não pode ser obediente uma vez, tirar a nota boa e depois esquecer. A recompensa e a promessa é para aqueles que permanecem. Jesus falou: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Certa vez eu ouvi o apóstolo falar: mais difícil do que alcançar é permanecer. Quando você cria hábitos saudáveis, oração, santificação, congregação, relacionamento com os irmãos, a recompensa vem da perseverança na obediência. Os frutos não são imediatos. Quem já descobriu isso? Você prepara a terra, você lança boas sementes, mas você tem que esperar as primeiras e as últimas chuvas, mas a recompensa virá transbordando.
A palavra diz: as eiras encherão de trigo, os lagares transbordarão, o vinho, o azeite, a unção, a alegria, a provisão de Deus vai superar muito a sua expectativa. Mas nós temos que andar nesse caminho de confiança, de perseverança, de obediência. Josué era como nós, bateu um desespero nele, Deus deu direção. Outra coisa, meu irmão, Deus não é Deus de confusão. Sentimento ruim que embaraça suas emoções e a sua fé não vem de Deus. De Deus vem claramente. Quando precisa tomar um posicionamento, Deus é claro. A palavra de Deus é clara. Quem entende o que eu estou falando? Deus não é Deus de confusão. Deus falou: Josué, tem maldição no exército de Israel. Ele falou: sorteia a tribo, sorteia a família, sorteia alguém dentro da família, e foi dirigindo. Deus é Deus de luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos a comunhão com Ele, com a igreja, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quantos podem dizer amém por isso? Não deixe o espírito de confusão atrapalhar o seu relacionamento com Deus e com a igreja. O diabo é o pai da mentira, né? Hoje está na moda. Se fosse na época a nossa época atual, o Jesus falava: o diabo é o pai da fake news. A fake news verdadeira, não a falsa. Então, é o pai da mentira. Ele pega fatos verdadeiros e constrói versões erradas. Quem entende isso? Os fatos podem ser verdadeiros, mas as versões que ele constrói são erradas, para poder destruir, para poder desunir, para poder roubar a sua herança, o seu galardão. Que eu e você possamos entender isso. Volte lá em Hebreus, então, vamos continuar lá. Já estamos quase terminando. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35, né? Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35. Vamos ler novamente e prosseguir até o 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar para, depois de fazer a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. Mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não me agradarei dele. Fica de pé agora. E aí ele declara: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Meu irmão, você está aqui hoje à noite. Não deixe o inimigo te enganar. Você não é dos que retrocedem. Você é do time da fé. Quem é do time da fé? Daquele que persevera, daquele que sujeita a Deus, daquele que resiste ao diabo, daquele que sustenta através da fé a sua esperança. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Não vamos retroceder, não vamos abrir mão da nossa confiança. Vamos ser pessoas que vamos levar esse ambiente de fé para a nossa casa, para a nossa vida profissional, para a nossa família, porque a recompensa vem,
e ela vem em breve em nome de Jesus. Aleluia. Fecha os olhos agora, meu irmão. Talvez o inimigo tentou te abater. Vivemos dias difíceis, né? Vivemos dias que não é fácil ser um cristão consagrado, mas vale a pena que você renove o seu propósito, renove a sua santidade, renove a sua comunhão com Deus, renove a sua comunhão com a igreja. Próximo domingo, examine a si mesmo, diz a palavra, se tem algo que está afastando você de Deus, como tinha aquelas coisas malignas na tenda de Acã, meu irmão. Retira isso, lança fora hábitos ruins, palavras ruins, lança fora e renova a sua comunhão, porque Deus vai te levar a um tempo de conquistas, a um tempo de frutificação, a um tempo de colher recompensas e promessas que você tem esperado há anos. É os 30 anos da fonte, é tempo de frutificação.